Olá, gente linda e maravilhosa da egrégora do nosso canal Encontros de Energia. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de hoje, eu convido a cada um de vocês a mergulhar mais profundamente no seu autoconhecimento através do baralho cigano. Sim, vamos ter acesso às luzes e às sombras e aos elementais, aos chakras, enfim, a todo o movimento energético que se aplica a cada uma das lâminas às quais estamos conectados intimamente a cada leitura. Então, bora comigo nessa jornada, nesses encontros maravilhosos que trarão muitos esclarecimentos para podermos aperfeiçoar as nossas leituras a partir de agora e amplificar a nossa troca energética. Vamos comigo? Simbora nós, meu povo! Já vamos trazendo aqui a continuidade do nosso movimento de autoconhecimento. E a carta que se apresenta é a carta da Torre, a espiritualidade, que no baralho cigano tem outro significado totalmente diferente, ou na sua maior parte, do que se apresenta no tarô. Antes de entrarmos na luz e na sombra dessa lâmina, nós automaticamente vamos nos conectar ao significado padrão, como os livros e livretos que acompanham os oráculos trazem, certo? A espiritualidade. A torre no tarô cigano significa todas as coisas que fazem parte do nosso eu verdadeiro. Representa o que somos por dentro em essência, e não a imagem que passamos ao mundo material. É a nossa centelha divina, nossa alma, nossa parte espiritual que jamais morre ou termina. Tem a responsabilidade de evoluir e de se desapegar dos apelos materiais. Chama a atenção para que a gente não perca tempo tentando obter respostas no mundo material. Eu acredito particularmente que tenhamos aqui sim um movimento em que a espiritualidade nos alerta especificamente sobre nós nos atentarmos sob a perspectiva que somos seres espirituais habitando num corpo. Esse corpo que realmente está encarnado, mas que precisa de um espírito para poder cumprir a sua missão, certo? No entanto, é uma lâmina que, entre tantas outras, eu percebo muito mais a conexão entre a luz do que exatamente na sombra. No tarô, quando essa lâmina se apresenta, geralmente vem carregada sob o movimento energético do desapego mesmo, sob o movimento de desconstrução, da necessidade da reestrutura, como ela se apresenta, né? Como a nossa vida se apresenta nesse exato momento. Vem nos lançando o alerta que é necessário que a gente olhe para a nossa vida, entenda os nossos próprios processos e vá gerenciando um movimento de desapego, porque é o movimento da desconstrução, da eclosão de uma nova vida, ou seja, é um movimento onde a gente se permite ir ao fundo do poço para reacender, renascer, reconstruir a nossa vida sob novos alicerces, sejam esses emocionais ou energéticos ou ainda dentro do fluxo mental, mas também referentes à vida material, certo? Nesse caso, por se tratar de uma carta que fala especificamente
sobre a nossa vida espiritual, eu entendo que é uma conexão que estabelecemos diretamente com a fonte criadora, né? Como vimos, a percepção pessoal, a minha intuição sempre me conecta com o movimento da centelha divina no que se diz respeito ao fluxo da criança, que seria a nossa lâmina 13, certo? Que é o movimento realmente de movimentarmos o fluxo intuitivo, certo? Nesse caso, eu percebo muito mais a conexão realmente com a fonte criadora. Seja como você queira chamar, Deus, Jeová, Jesus, Oxalá, Buda, independente do nome com o qual você esteja estabelecendo a sua conexão de fé, eu percebo essa presença extremamente dominante aqui, certo? Porque percebam, é uma lâmina que vem trazendo uma luz intensa, inigualável. A lâmina toda resplandece luz. E é essa luz que habita em nós, sim, mas que vem de uma fonte energética, que é a fonte que nos criou e que automaticamente nos nutre espiritualmente, mas que depende da nossa fé para estarmos entregues e conduzindo a nossa própria vida através de um fluxo espiritual, energético. É a nossa permissão da espiritualidade estar mais atuante dentro da nossa própria vida. Também é algo que está impresso dentro dessa lâmina, mas é a intervenção dessa espiritualidade. Exatamente nesse ponto em que isso se assemelha, né? Esse significado se assemelha especificamente ao significado do tarô, porque também temos o viés dentro de um fluxo mais positivo, mais produtivo dentro da luz, objetivamente sob o movimento dessa conexão direta, né? Onde há uma intervenção divina em nossas vidas. Ou seja, se nós não estamos tendo clareza especificamente como, quando, com quem nos conectar ou desconectar, há uma intervenção divina que automaticamente nos traz esse esclarecimento. É uma lâmina que também vem falando sobre a nossa evolução espiritual. Percebam que aqui estamos com a representação de uma torre, ou seja, nós estamos num movimento de escalada, exatamente para ascendermos a essa grande iluminação. Em relação ao lado sombra, eu dificilmente consigo canalizar algo especificamente sobre esse fluxo energético. Eu entendo que aqui pode ser, sim, dependendo das movimentações energéticas, como se apresentem, uma negação, ou seja, um excesso de materialidade que pode estar gerando uma negação dessa entrega à espiritualidade. Mas isso requer uma leitura direcionada dentro da energia de cada um, porque principalmente em movimentos coletivos, dificilmente se aplica um movimento mais dentro do fluxo da sombra, certo? Agora vamos aqui, faltou a conexão numerológica. O movimento da lâmina 19, certo? Nós temos aqui um 1 mais 9, que dará 10 e também nos leva para a conexão da lâmina número 1. Então também vem falando da nossa essência, é o 1, é o movimento do início, ou seja, nós começamos como os seres espirituais, então também vai se conectar com esse movimento da numerologia 1. Em relação às movimentações quanto aos elementais, quanto aos elementos da natureza, eu percebo mais
o fluxo do éter, né, da nossa essência espiritual estando extremamente presente. Dentro do Lenormand, nós também temos a torre, né? Inclusive vem com o nome de torre, tá? E vem trazendo uma conexão direta com o elemento ar, que se apresenta. Percebam que inclusive nas cores nós temos aí a representação dos chakras superiores e nós temos a conexão com o 6 de espada, que vai falar especificamente aí sobre o movimento de ascensão. Na maior parte das vezes é o momento onde eu me decido por realmente seguir em frente. É um movimento onde eu já pausei, pensei, refleti e estou pronto para seguir uma nova jornada. Mas ainda tenho que tomar cuidado com prisões mentais. Certo? Agora vamos à nossa próxima lâmina, que é a lâmina 20, a lâmina das ervas. Antes de falarmos sobre luz e sombra, vamos mais uma vez ao nosso livro para descobrirmos o significado padrão dessa lâmina. Representa o lado mais belo da vida. Tudo aquilo que depende única e exclusivamente do nosso esforço. Aquilo que semeamos no nosso jardim e o que será colhido depois. Também significa vida longa. Para aqueles que acreditam, é uma lâmina que vem trazendo conexão com o sangue. Eu também percebo muita conexão com os pretos velhos, né? Porque é uma lâmina que vem falando especificamente da nossa conexão com a natureza. E nesse caso já vamos entrar sobre um fluxo de luz e sombra em relação ao movimento intuitivo. A nossa velhinha está trazendo aí um reflexo, então vamos modificando o lado para que vocês possam observar com maior detalhamento essa lâmina, tá? Eu percebo em relação à luz, também é uma lâmina que dificilmente se apresenta para mim especificamente em lado sombra, mas sim, da mesma maneira que a lâmina 19, ela pode ter canalizações através de movimentos de conexão com outras lâminas dentro da energia da sombra, sim. Mas eu percebo mais a luz se apresentando dentro dessa lâmina mesmo, tá? Ela vem falando sobre o movimento do nosso plantio, mas é um plantio dentro de um fluxo interno. Percebam que aqui nós temos as mãos abertas. Elas estão em evidência, mas podem perceber que nós temos aqui, ó, uma profundidade que aparentemente está vindo de dentro em relação a essas raízes. Ou seja, é o meu movimento interno acontecendo, fluindo verdadeiramente. É o momento onde eu já pausei, já refleti, já entendi qual é o meu fluxo de merecimento, já entendo quais são as sementes internas que eu quero que germinem dentro da minha vida e automaticamente eu começo a internalizar isso para que essas sementes realmente se tornem brotos e efetivamente comecem a aparecer, se manifestar dentro da minha realidade. Então ela vem falando sobre um processo que começa interno, mas que tende a germinar e se transformar num processo externo que se torne visível tanto para mim quanto para as outras pessoas que estejam à minha volta, certo? E é um momento também onde eu já estou maduro o suficiente para receber as infinitas bênçãos da espiritualidade em minha vida, ou seja, eu solto o controle das circunstâncias,
Eu permito que a espiritualidade trabalhe dentro de mim a ponto desse movimento se tornar algo visível dentro da minha realidade. E eu faço um movimento, inclusive, de estar pronto para a grande renovação, onde eu recebo de volta da espiritualidade, através dessas mesmas bênçãos, novas sementes que serão impulsionadas internamente, seguindo o mesmo movimento cíclico, certo? Também vem falando aqui dentro dessa lâmina um fluxo de cura, ou seja, quando eu verdadeiramente olhei para mim mais potencialmente e mergulhei mais profundamente dentro da minha essência, percebam que é um progresso do 19 para o 20, mergulhei dentro da minha essência e automaticamente eu estou pronto para direcionar a minha realidade sobre uma nova perspectiva, porque eu me curei das prisões, eu me curei dos excessos, ou realmente me conectei mais efetivamente com essa essência, a ponto de aquilo que faltava eu me preenchi, eu me nutri. Também vem falando de conexão com Gaia, que é a Mãe Terra. É o movimento da autonutrição se fazendo presente. Também percebo aqui, dentro do fluxo físico, quando a gente trabalha com a questão da saúde física frente à imunidade, elementos da natureza se apresentando para trazer fortalecimento, e também podemos estar falando aqui de passeios, lugares novos a serem conhecidos e ainda também sobre reuniões dentro do movimento de trabalho. Então percebam que é uma lâmina que traz múltiplos significados e através da canalização intuitiva a gente direciona. Percebo conexão com o elemento terra, até por Gaia estar muito presente. E temos a numerologia 2, exatamente porque é o fluxo do 20. 2 mais 0 em redução nos dá o elemento 2, que vem falando também sobre a conexão com o nosso movimento intuitivo, com o nosso sagrado feminino, certo? Temos aqui conexão com os chakras, sim, temos o azul índigo, que vem falando sobre o chakra frontal, fluxo intuitivo se apresentando, né? O movimento de olharmos para dentro para poder termos discernimento para fora. Temos aqui o chakra laríngeo, ou seja, quando eu estou pronto para comunicar realmente ao mundo os meus desejos, o meu merecimento, e a conexão com o plexo solar, o movimento de atração, assimilação, especialmente emocional. Voltando rapidinho aqui para falar sobre os chakras dentro da lâmina 19, nós temos mais a reverberação realmente do plexo solar, exatamente por ser a recepção energética dentro da nossa estrutura, dentro do nosso campo energético, do nosso corpo energético, certo? Agora voltando à lâmina 20, num comparativo com o Lenormand. Essa lâmina aqui, para mim, ela é linda. Ela é realmente um movimento de reflexo. Percebam que a água se reflete no céu, o céu se reflete na água. Nós temos uma carta multicolor aqui se apresentando. E ela vem trazendo conexão com o elemento ar e com o 8 de espada, que vem falando sobre tomarmos cuidado com aquilo que a nossa mente floreia, ou seja, cuidado com as aparências, porque podemos nos manter em prisões que não condizem efetivamente com o que a realidade se apresenta, certo? Agora vamos à lâmina 21, as pedras, que vem
trazendo muito fluxo de luz e sombra. Mas antes, vamos à conexão com o nosso significado padrão através do livro que acompanha o oráculo. Significa a justiça, reinando absoluta, independente de quaisquer interesses individuais. Ela se apresenta em nossas vidas, os fatos sendo avaliados de maneira real. A justiça divina prevalece sempre. Pode significar também papéis importantes, documentos ou procurações. Para quem acredita, temos aqui a energia de Xangô, a misericórdia de Xangô se fazendo presente. Já vamos adiantando que temos aqui uma conexão muito intensa com o elemento terra, certo? Porque temos as pedras e elas nos remetem especificamente ao elemento terra, ok? No entanto, devido ao fluxo intuitivo, também vai estar conectada à mente, portanto, ao elemento ar. Nós já vamos entrar no movimento mais profundo da luz e da sombra dessa lâmina, para vocês compreenderem especificamente o porquê desse direcionamento, certo? Vamos falar aqui também sobre os chakras presentes. Temos o alaranjado, ou seja, chakra esplênico, localizado na pelvis, que vem falando especificamente sobre a nossa criatividade, a expansão específica de quem somos e o que merecemos. Temos o verde com o chakra cardíaco, que vem falando sobre as ressignificações, principalmente emocionais, e temos o chakra laríngeo com o azul celeste, que vem falando objetivamente sobre o cuidado quanto à questão das limitações e autocríticas que podem trazer impedimentos, bloqueios bastante significativos, certo? Agora vamos entrar no movimento da luz e da sombra. De um modo geral, dentro da luz, essa lâmina sim vem trazendo um fluxo de documentos, papéis importantes, burocracias se resolvendo. Na sombra, isso se opõe exatamente na mesma proporção. Mas dentro do movimento terapêutico, aqui nós temos algo um pouco mais delicado. Essa lâmina vem falando sobre o movimento do nosso inconsciente. No lado luz, esse inconsciente impulsiona uma descompressão e automaticamente nos eleva a potência de superação. No lado sombra, vem falando especificamente dos nossos padrões, das nossas crenças limitantes, que são experiências que na maior parte das vezes passamos quando crianças e o nosso inconsciente se une ao nosso ego para nos impedir de viver experiências semelhantes a que já vivemos anteriormente. É um movimento sim de zona de conforto, mas para gerar autopreservação. Essa autopreservação pode ser danosa, ela pode realmente nos limitar e trazer grandes impedimentos para a nossa vida, certo? Então, quando essa lâmina se apresenta, na maior parte das vezes a gente tem um indicativo de tratamento terapêutico para que isso seja ressignificado e reconduzido, ok? Nós temos aqui sombra, crenças limitantes, e luz, especificamente falando sobre a nossa capacidade de superação. Vem falando também sobre a intervenção de Deus, né? O dedo de Deus, especificamente em alguma circunstância bem pontual das nossas vidas. Mas é a misericórdia divina. É o que difere da lâmina 19, ok? Acredito que esses sejam os pontos mais interessantes
para que a gente possa ter esclarecimento de como conduzir a nossa energia. Tem o número 21, que vem falando sobre a redução do 2 mais 1, que dá o número 3, então também se conecta a numerologia 3, que vem falando sobre a união entre corpo, mente e espírito. Exatamente o trabalho em que eu me predisponho a romper as limitações para que a minha vida realmente siga em ascensão. Em relação à comparação junto ao Lenormand, nós também temos a montanha, que vem aqui sendo representada tal qual a lâmina das pedras. Nesse caso, com outras cores e outros desenvolvimentos. Vem falando sobre o elemento fogo, exatamente porque o elemento fogo fala de purificação, e é exatamente a ruptura para a superação, e está conectada ao fluxo do 8 de paus, que vem impulsionando movimentações mais rápidas, ou seja, quando rompemos as nossas limitações. Certo, pessoal? Gratidão infinita pela nossa conexão. Espero estar auxiliando nesse movimento de autoconhecimento. Até a próxima. Namastê!